do versículo 14 até o versículo 30. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Quantos creem que Ele está aqui? Fala assim para o seu irmão: Ele está aqui. Eu posso sentir. Ele está aqui. Aleluia. Capítulo 25 de Mateus, do versículo 14 ao versículo 30. Quem achou e pode dizer amém? A palavra do Senhor nos diz assim: falando acerca do reino dos céus: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a um deu ao outro 1 talento, e cada um com a sua capacidade. Declara assim comigo: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento, e cada um conforme a sua capacidade. Aleluia. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: meu senhor, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participa da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. Declara assim comigo: tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Grande esse enigma, e eu gosto disso aqui, e quero que você memorize isso. Declara assim comigo: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vire-se para o seu irmão e declara assim: a Bíblia está dizendo: quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amém? Glória a Deus. Queridos, podem se sentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você memorize esses últimos versículos, que na verdade, vamos chamar isso aqui de um enigma, porque eu quero trabalhar em cima disso aqui mais para o final. Em cima do que, pastor? Quem tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O que é isso, pastor? O que significa isso? Vamos entrar aqui, vamos nos voltar, fazer um processo de imersão na palavra do Senhor, nesses poucos instantes de meditação, e procurar entender o que o Espírito Santo quer nos comunicar aqui, amém? Mas antes disso eu quero mandar um abraço para o Buiu, que está num processo de transferência lá
para Manaus, inclusive está em Manaus hoje, está acompanhando a nossa reunião através do site. Buiu, Deus te abençoe. Se você não achar uma igreja aí, plantamos uma igreja aí, cara. Amém, irmãos? É assim que funciona. É um menino fiel, um casal fiel dessa casa, e nós queremos ver o que Deus tem para a vida deles. Aleluia! Queridos, nós estamos aqui diante de duas parábolas no capítulo 25. No começo do capítulo 25, nós encontramos informações sobre a parábola das 10 virgens. E a partir do versículo 14, nós encontramos informações sobre a parábola dos talentos. Essas duas parábolas, acompanhem bem meu raciocínio, são parábolas que estão interligadas uma nas outras. Porque na parábola das 10 virgens, a igreja do Senhor Jesus, os filhos de Deus, estão sendo alertados quanto à vigilância e o fato de estarem preparados para subirem com Jesus. Quantos de vocês entendem que nós estamos nessa terra de passagem, que em breve, seja pela morte ou seja pela nossa transformação em vida, conforme Paulo escreve na sua carta em 2 Coríntios, quantos creem que nós estaremos com o Senhor para sempre? Aleluia! E a Bíblia diz que nós devemos estar em todo o tempo preparados. E no começo do capítulo 25 fala sobre as 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes, 5 que carregavam azeites, 5 que não carregavam azeites, 5 que ficaram acordadas a noite inteira e 5 que tosquenejaram e dormiram. Mas eis que à meia-noite chegou o noivo, eis aí o noivo. As que estavam com as suas lamparinas cheias, estavam despertadas, estavam prontas e preparadas, entraram no gozo, entraram na alegria, no repouso do seu Senhor. Mas as 5 infiéis, as 5 que não tinham azeites, as 5 que tosquenejaram, essas ficaram. Então a primeira parábola fala acerca da importância de estarmos preparados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. E a segunda fala acerca dos talentos. Então deixa eu já definir aqui para você. Nós temos duas parábolas que estão falando acerca de compromisso, responsabilidade e serviço. Declara assim comigo: compromisso, responsabilidade e serviço. Porque nós fomos resgatados por Deus, sim, para habitarmos os céus. Fomos resgatados por Deus para nos tornarmos herdeiros de uma grande herança. Declara comigo: mas ser resgatado envolve compromisso, responsabilidade e também serviço. Amém? Então vamos entrar por essa linha da segunda parábola. Deixa eu descrever rapidamente para você, para que tenhamos um pano de fundo mais amplo. Fala de um homem rico. Jesus conta uma parábola, é uma comparação que poderia estar usando muito bem um fato histórico, costumeiro que acontecia naqueles dias. E é bem provável que essa parábola, esse comparativo, ele estivesse lançando mão de exemplos que aconteciam naqueles dias ali em Israel. Esse homem rico, ele sai para uma viagem distante e ele fica 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas como era muito rico, ele então coloca os seus servos responsáveis, não só pelo cuidado e administração da sua fazenda, dos seus negócios, da sua empresa, mas ele também dá a esses homens autonomia e poder de negociação. A Bíblia diz que para um ele entregou 5 talentos, para o outro ele entregou 2 talentos e para o outro ele entregou 1 talento. O que recebeu 5 talentos negociou, multiplicou, prosperou o negócio do seu senhor. Da mesma forma aconteceu com aquele que recebeu 2 talentos. Ele negociou, ele multiplicou, ele fez crescer o negócio do seu senhor. O louvor para aquele que recebeu 5 talentos e fez multiplicar, e aquele que recebeu 2 e fez multiplicar, foi o mesmo louvor. Servo bom e fiel. Vocês foram fiéis no pouco e eu os colocarei sobre muito. Mas aquele que recebeu 1 talento, a palavra do Senhor diz que ele, receoso, com medo, faltando ousadia, intrepidez, ou por conta de um simples comodismo, ele pega aquele recurso, ele pega aquela confiança do seu Senhor, ele enterra e gera no seu coração definições que necessariamente não seriam as definições que o seu Senhor tinha. Quando ele diz aqui: eu sei que o Senhor é um Senhor severo e que cobra
drasticamente, foram palavras dele, mas a Bíblia não diz que o Senhor era daquela forma, é a maneira como ele entendia, a maneira como ele apresentou. Entendendo que o Senhor era assim, eu guardei, eu escondi. Servo mau, servo negligente. Pelo menos, você poderia ter pego o meu talento e ter colocado num banco, e assim, ele, de certa forma, ele estaria valorizado. Ele não ficaria desvalorizado no mercado. Talento era algo muito valioso. Eu não quero arriscar aqui falar acerca do valor que tinha um talento. Alguns chegam a falar em $1.800, comparando essa variação cambial que nós temos hoje. Então, era algo muito precioso, muito importante, que era depositado, que foi depositado. Mas em se tratando de um senhor rico, pode ser que alguns deles colocassem muito mais recursos nas mãos dos seus servos. Porque naquela época, muitos judeus ricos, eles tinham o costume de viajarem para Roma, porque Roma está relativamente próximo de Israel, e Israel foi colonizado não, foi de certa forma dominada pelos romanos, e depois que passaram a exercer esse domínio, muitos romanos vinham para Jerusalém, e muitos judeus, eles iam para Roma. Então é bem provável que eles estivessem usando um exemplo comum, que todos estavam entendendo. Mas a interpretação dessa parábola é a mesma que se pode ter do capítulo 25, a partir do versículo 1. Fala de um Senhor. O Senhor que chegou à meia-noite para levar consigo a noiva, as virgens, é o Senhor Jesus. O capítulo 25, versículo 1 fala de arrebatamento da igreja. Fala da nossa entrada triunfal no reino dos céus, e precisamos estar preparados. E também, a partir do versículo 14, quando fala acerca desse Senhor que ausentou-se para uma terra distante, nós entendemos que comparativamente cabe e encaixa perfeitamente aqui a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos respaldo na Bíblia para isso? Sim, nós temos. Anote para que você possa ler depois, embora eu vou deixar o esboço disponível no site. Porque no capítulo 14 de João, versículos 3 e 4, nos fala acerca da partida, da despedida de Jesus. Ele fala: e quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E só para confirmar que esse Senhor comparativamente pode ser comparado a Jesus, nós temos em Atos, no capítulo 1, de 9 a 11. Quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, a palavra do Senhor diz que ele começou a ser elevado aos céus numa nuvem, cercado por 2 anjos, que disseram aos discípulos: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima, como que ele não vai voltar mais? E lá do versículo 9 ao versículo 11 do capítulo 1, esses anjos respondem aos discípulos de Jesus que estavam ali: esse mesmo Jesus que está sendo elevado aos céus, dessa mesma forma ele vai retornar, e é com alegria que nós aguardamos a volta de nosso Senhor Jesus, amém? Eu não entendi quantos cristãos aguardam com alegria a volta de nosso Senhor Jesus. Aleluia, eu creio nisso. E da mesma forma, queridos, como aquele Senhor confiou talentos nas mãos dos seus servos, o Senhor Jesus tem confiado talentos nas mãos da sua igreja. Deixa eu dizer algo que você já sabe, mas não custa nada repetir para que fique bem claro nos nossos corações. O único instrumento legal, oficial, autorizado, capacitado para tornar a mensagem do Evangelho expandida por todas as partes, o único instrumento legal, oficial e autorizado por Deus, se chama igreja. Nós somos essa entidade responsável por fazer com que o Evangelho de Cristo Jesus chegue aos corações de todos os homens. E quando nós falamos igreja, não nos referimos a esse prédio, a essas paredes, mas diga assim para o seu irmão: igreja somos nós. Igreja é você. Fala para ele: nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, queridos, o que Ele nos confiou? Ele nos confiou responsabilidades. E essas responsabilidades nós podemos desenvolvê-las e executá-las de que forma? Nós
devemos desenvolver e executar essas responsabilidades de acordo com os talentos, de acordo com os dons, de acordo com a oportunidade, de acordo com o serviço que Ele tem colocado nas nossas mãos. Então vamos a algumas responsabilidades. Tão claro esse versículo. E eu estou lendo aqui na NVI, que é a Nova Versão Internacional. A sua versão pode ser um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. E lá em Marcos 16, 15 e 16, ele diz: vão pelo mundo todo, pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso aqui faz parte da nossa responsabilidade. E essa responsabilidade, ela pode, deve, tem que ser executada de acordo com os nossos dons, talentos, oportunidades e serviço que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que tem depositado em cada um de nós. Mas além de nos confiar o evangelho das boas novas, a proclamação das boas novas, nesse evangelho, Ele nos confiou o processo da reconciliação. Declara assim comigo: meu irmão, Deus confiou nas suas mãos o processo da reconciliação. Diga assim para o seu irmão: nós temos a responsabilidade de reconciliar o mundo perdido com Deus. Nós temos a responsabilidade de reconciliar vinhedo e região com Deus. Amém? Aí se você puder abrir rapidamente lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, 18 a 20. Olha como que a Bíblia nos chama a esse compromisso de responsabilidade. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Eu já quero estar lendo. Ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Então Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E aí na sequência vem a nossa responsabilidade, nossa função. E essa função nós vamos desempenhar com os talentos que Ele colocou nas nossas mãos. Dons, talentos, oportunidades e serviço. Reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu. Declara assim comigo: e nos deu. Levanta sua mão e faz assim: Ele me deu o ministério da reconciliação. Olha aqui, meu irmão. De repente você chegou para o seu líder: mas eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu queria tanto um ministério, eu queria tanto servir ao Senhor de alguma forma. Olha aqui, a Bíblia não está fazendo acepção de pessoas, mas há uma inclusão de toda a igreja. Todos nós temos e podemos ter o ministério da reconciliação. Aleluia! Declara assim: Deus nos entregou, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: uhul! Uhul! Eu tenho o ministério. Eu tenho o ministério da reconciliação. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Eu tenho o ministério da reconciliação. Ah, pastor, mas esse não é o ministério que eu quero. Pode ser que você tenha mais talentos, pode ser que você tenha mais dons, mas os seus talentos e dons não te eximem da responsabilidade de assumir o ministério da reconciliação. Porque há pessoas que falam: ah, mas eu já ministro no louvor. O ouro e a prata são como lixo, então eu já tenho meu ministério. Não, você tem um dom, você tem um talento. E com o seu dom e o seu talento, você não faz mais do que a sua obrigação de servir Deus. Amém? Você não faz mais do que a sua obrigação. E detalhe, e quando fizer, faça bem feito. Faça bem feito para Jesus. Não tem mais do que obrigação. Mas esse é o meu ministério, pastor. Não, esse é o seu dom que você está colocando à disposição para servir o Senhor, que deve ser aperfeiçoado. O seu ministério da reconciliação, meu irmão. Fala assim: o seu ministério da reconciliação. Fala assim: Deus te chamou para reconciliar o perdido, o mundo, as pessoas com Ele e para Ele. Aleluia! Nos deu o ministério da reconciliação, ou seja,
que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou, novamente, fala assim, e me confiou a mensagem da reconciliação. Fala assim, meu irmão, eis que eu vejo sobre você nessa noite, e eu profetizo sobre você nessa noite. Você pode até dar uma tremidinha agora. Shekamanakaia. Assim, eu vejo sobre a sua vida um ministério, e eu vejo dos seus lábios saindo palavras de poder e palavras de autoridade, e os seus lábios estão clamando: mundo! Não, tem que clamar mais alto: mundo! Mundo! Você será reconciliado com Deus! Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não tem ministério, pastor. Mentira da sua mente, mentira do diabo. Você tem um ministério. Pode ser que você tenha mais dons e talentos. Falamos sobre isso outra hora. E esse ministério, olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui embaixo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus, olha só o que Paulo está dizendo, e a sua versão diz a mesma coisa da minha. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo suplicamos. Como é que você faz? Como é que você faz um apelo, Devé? Como é que a gente faz um apelo, Zé Fernandes, com convicção? Paulo está dizendo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Como é que você faz um apelo, assim, para quem você entende que é uma verdade poderosa? Ô Zé Fernandes, o negócio é o seguinte: vai rolar um tico-tico, teco-teco lá em casa, nós vamos beliscar umas coisinhas lá. Se você quiser, vai, se não quiser, não vai. Mas que é isso, amigo? Que convite é esse? Que convite é esse, André? Se você me convidar para ir assim na sua casa, eu não vou. Porque você está mais dizendo que não quer que eu vá do que quer que eu vá. É verdade ou não é? Paulo está dizendo, porque Deus, eu vou repetir isso para você, para a gente tentar interpretar da melhor maneira possível. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. E a Bíblia está dizendo que nós somos embaixadores de Deus. Olha que coisa interessante. Nós temos várias embaixadas no Brasil. Temos embaixadas nas principais capitais do Brasil. Embaixadas de países que o Brasil mantém relacionamentos diplomáticos. Essas embaixadas, elas são poderosas representações de suas nações. Esses embaixadores têm autonomia. O espaço em que eles moram é como se fosse literalmente o espaço da nação deles. Quando você vai aqui na embaixada americana, é impressionante, é como se você estivesse entrando num pedaço dos Estados Unidos. Ali eles mantêm costumes, até o jeito de servir o café, o jeito como eles servem lá, porque eles são representantes legais. Se você fizer alguma besteira dentro da embaixada americana, eles têm autoridade e direito para te prender e te julgar de acordo com os costumes e leis que eles têm. Sabia disso? Por quê? Porque eles são, representantes legais. E olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que Paulo está declarando: nós somos embaixadores de quem? Nós somos embaixadores de quem? Aleluia, de Cristo. Nós somos embaixadores de Deus. Então essa casa representa o reino dos céus. Esta casa representa todo o conselho de Deus. Representa Deus em Vinhedo, representa Deus em Valinhos, representa Deus em Louveira, representa Deus em Campinas. Aonde essa casa chegar, chegaram os embaixadores de Deus. Aleluia, aleluia. E aí, querido, preste bem atenção. A palavra do Senhor está dizendo que os embaixadores de Deus, olha para mim aqui,
Faz uma postura de embaixador aí. Senta direito na cadeira. Coluna reta. Reta, reta, reta. Isso aí. Levanta o queixinho. Eu sou embaixador. Fala assim, eu sou embaixador. Isso não é ostentação. Isso não é ostentação. Isso não é vaidade. Mas nós precisamos nos comportar como embaixadores de Deus. Vamos lá. Os homens, vamos fazer aqui uma simulação para que isso penetre com mais profundidade na sua alma. Então, se nós somos embaixadores, nós estamos de terno, as mulheres estão de blazerzinho, e eu vejo aquele lencinho delicado aqui no seu pescoço. Vamos lá, os homens e as mulheres comigo, dá uma ajeitadinha na gravata aí. Ajeita a gravata. Muito bem, mulheres. Levanta a cabeça mais uma vez, olha assim. Eu represento o reino de Deus. A Bíblia está dizendo que como embaixadores, Deus está como que clamando através de nós. Deus está clamando para que as pessoas se reconciliem com Ele. E aí, queridos, preste bem atenção. Se nós temos essa autonomia, se nós temos essa autoridade, quantas vezes nós temos nos intimidado e não permitido com que a obra do Senhor seja feita por nosso intermédio. Eu vejo alguns embaixadores andando assim, né, velho? Quem vem cá comigo? Eu sou embaixador de Deus. Você quer que eu fale do que você é embaixador? Eu vou falar para você do que você é embaixador. Eu vou mandar esse bicho que está no seu cangote embora em nome de Jesus. Porque assim você não é embaixador de ninguém. O embaixador não precisa ser prepotente. Ele não precisa se achar mais importante que os outros. Ele só tem que exercer a sua autoridade. Ele só tem que saber quem ele é. Quem ele é. Aleluia. Quando você entrar no seu bairro, nesse bairro está entrando o embaixador de Deus. Eu quero declarar nesse bairro que espírito de vício, espírito de separação, a embaixada de Deus chegou. Eu sou representante de Deus. Vai evacuando essa área, vai saindo fora dessa área, porque chegou o embaixador, a embaixatriz de Deus. Aleluia. 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 Então, meu irmão, esses embaixadores têm que andar com mãos levantadas e declarando: chegou a hora, chegou o tempo de se reconciliarem com Deus, chegou o tempo de voltarem para Deus, chegou o tempo de entenderem quem é Deus e quem é você. Eu sou representante do Deus celestial, eu sou representante do Deus vivo, e eu quero saber quantos representantes do Deus vivo nós temos aqui. Então fique em pé no nome de Jesus. Fique em pé, meu irmão. Fique em pé, meu irmão. Fique em pé no nome do Senhor Jesus. Oh, louvado seja Deus. Levante o seu dedo comigo. Levante o seu dedo comigo. Durante 30 segundos você vai se colocar como embaixador, e você vai entrar nas regiões celestiais, e você vai começar a declarar sobre o seu bairro, sobre a sua família, toda a opressão, toda a ação do inimigo. Eu sou embaixador de Deus, eu sei a autoridade que eu tenho. Eu quero declarar que você não tem poder e nem autoridade sobre a minha casa, não tem poder e nem autoridade sobre a minha vida. Eu sou o embaixador de Deus. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Mais alto. Esse lado aqui, mais alto. Levante a sua voz como embaixador de Deus. Aleluia. Aleluia. Levante a sua voz em nome do Senhor Jesus. Levante a sua voz em nome do Senhor Jesus. Levante a sua voz em nome do Senhor Jesus. Ei!
Quantos creem que são embaixadores de Deus? Eu vou contar até 3 e você vai dar um brado de júbilo ao Senhor. Quantos são embaixadores de Deus? 1, 2, 3. Yes! Aleluia. Podeis assentar, queridos. Qualquer hora nós falamos mais detalhadamente sobre essa questão de sermos embaixadores de Deus. Eu quero pedir a você para não faltar na quarta-feira. É o pratique, mas é aberto a todos, principalmente líderes, auxiliares, supervisores. Eu quero te passar um melhor entendimento da nossa responsabilidade no que diz respeito aos dons, talentos, oportunidades e serviço que Deus tem colocado nas nossas mãos. Por que você acha que domingo passado, eu estou lá, mas eu estou acompanhando tudo. Por que você acha que domingo passado nós tivemos quase 20 conversões? 5 de manhã e mais 12, 14 à noite. Por que você acha? Tem muita gente que faz as coisas, mas não bota fé naquilo que faz. Naqueles atos proféticos, nós lançamos o desafio de orar pelo quê? Pelo feijãozinho. Você acha que aquelas pessoas se converteram por acaso? Você acha que foi por acaso, irmão? Mas o meu feijãozinho não estava aqui. Não estava até o momento. Mas se você está orando, ele vai estar em nome do Senhor Jesus. Diga assim, ele vai estar em nome do Senhor Jesus. Querido, porque como embaixador de Deus, a sua palavra tem peso no reino espiritual. Sua palavra tem peso nas regiões celestiais. Eu quero que você abra o seu entendimento em relação a isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse homem, ele colocou talentos, dons e serviço. Em cada um ele colocou segundo a sua capacidade. Então quem faz mais, não pode reclamar de quem faz menos. Porque Deus vai nos dar de acordo com a nossa capacidade. Mas tem um adendo aqui. A minha fidelidade pode alargar a minha capacidade. Declara assim comigo, a minha fidelidade pode alargar a minha capacidade. Queridos, eu creio de todo o meu coração, todo cristão nascido em Deus, eu não aceito a ideia de alguém declarar o seguinte: mas eu não tenho nada a oferecer. Deus não me deu nada. Deus não me capacitou com nada. Quando nós falamos de dons, talentos e serviços, esquece essas 4 paredes aqui. Essas 4 paredes, que muitas vezes alguém almeja e deseja como objeto para a sua vida. Essas 4 paredes se resume, preste bem atenção, se resume de todo o contexto daquilo que nós chamamos de obra de Deus e serviço. Isso aqui é 5%, não mais que isso. Uma reunião que acontece uma vez por semana, com uma pregação, equipes de louvor e recepção. Nós não podemos chamar isso aqui de obra de Deus. E se isso aqui é o seu objeto de desejo, meu irmão, você precisa repensar os seus valores. Porque há pessoas que não quando Deus estiver lá, então aí eu alcancei a plenitude de Deus para a minha vida. Você está enganado. No meu ministério, o que eu faço em termos de pregação, representa 10%, irmãos. E ai de mim se achasse que só fazer isso aqui o domingo fosse suficiente. Por trás de algo que está acontecendo, tem muita coisa que deve acontecer antes. Vocês estão me entendendo? Muita coisa. É por isso que nós temos muitos pregadores frustrados, muitos pastores frustrados, porque ele resume o ministério dele só na pregação. E ministério não se resume só em pregação. Louvor não se resume só em cantar. Igreja não se resume nessas 4 paredes. Quantos estão me entendendo? E eu creio que nós precisamos ampliar nossa visão e entender que a obra de Deus vai muito mais além do que isso. Eu tenho certeza que de todos vocês que estão aqui, pelo menos de 2, vamos nos basear aqui nessa parábola, pelo menos de 1 a 5 talentos você tem. Diga assim para o seu irmão: eu declaro baseado na palavra. Eu declaro baseado na palavra. No mínimo, você é detentor de pelo menos 1 talento. 1 talento. Quantos estão me entendendo? Ô Ted, quando você olha para a sua célula lá, você entende. Cadê o Ted, Graça?
Ele estava em espírito aí, né? Então pega nele depois. Mas na sua célula lá, Grazi, quando você olha para aquele povo lá, tem gente talentosa lá ou não tem? Tem ou não tem? Ô Marcão, na sua célula tem gente talentosa lá ou não tem? Ô Luiz, na célula de vocês tem gente talentosa lá ou não? Tem mesmo, Luiz? Você consegue identificar os talentos? Irmãos, tá aí, querido. Estou falando com pessoas que lideram células. Na célula de vocês tem gente lá, André, gente talentosa? Olha aí, querido. Na sua tem também gente talentosa lá. Você consegue enxergar pelo menos um talento por cada pessoa? Agora, se não bastasse somente os nossos talentos, eu quero correr nessa parte aqui. Nós temos ainda a capacitação de Deus para os nossos talentos, dons e serviços funcionarem, oportunidades funcionarem. Nós temos o quê? Nós temos o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser minhas testemunhas. Então eu não vou funcionar só no talento puro. Eu ainda tenho esse revestimento, essa capacitação que é o poder do Espírito Santo. Além do poder do Espírito Santo, sabe que eu tenho mais para tornar esse talento eficaz, para tornar essa oportunidade a melhor oportunidade, e esse serviço o melhor serviço. Eu tenho também os dons, lá em 1 Coríntios 12, 4, 7, que são ferramentas que nos complementam no serviço na obra do Senhor. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo visando o bem comum. Não vou entrar nos dons, mas só para você entender que os nossos talentos podem funcionar melhor do que nós imaginamos. Diga assim para o seu irmão: seu talento pode funcionar melhor do que você imagina. Agora diga assim para o seu irmão: nunca se compare e nem deixe que as pessoas te comparem. Porque algumas pessoas falam assim: mas eu queria tocar igual o Zazá. Pode ser que você não toque igual o Zazá, mas tem coisa que você vai fazer melhor do que o Zazá. Porque o corpo se complementa. Fala assim: o corpo se complementa. E há pessoas que ficam olhando umas para as outras: mas eu nunca vou ministrar como o Anderson e a Estela. Eles ministram muito bem, ele é afiado na palavra, ele é profundo na palavra. Mas isso faz parte de algo que ele desenvolveu, de um talento que está sobre ele, de uma facilidade que ele tem. Mas não se compare, porque ele faz isso muito bem e você não faz. De alguma outra forma, Deus quer te levar a desenvolver dentro daquilo que ele depositou nas suas mãos. Abra suas mãos, declara assim comigo: Deus me confiou dons e talentos. Mas como eu disse para você, o Evangelho de Deus é um evangelho de preparação para esperar o noivo, mas é um evangelho de compromisso e responsabilidade. E quando se delega a autoridade, também se tem o direito de cobrar responsabilidade. Fala assim: quando se delega a autoridade, damos o direito de cobrarmos responsabilidade. Mais uma vez, quando se delega a autoridade, damos o direito de ser cobrado a responsabilidade. Porque, queridos, preste bem atenção: a hora da recompensa vai chegar. Mas essa hora da recompensa pode ser que ela seja alegria para uns, triunfo para uns, felicidade para uns. Mas essa hora da recompensa pode ser que ela seja frustração e decepção para outros. Pastor, sim. A palavra do Senhor diz que quando esse Senhor voltou, Ele foi ajustar conta com os seus servos. Então preste bem atenção: se você nasceu de novo, se você faz parte do corpo de Cristo, ninguém está isento de ser cobrado por Ele. Nós seremos cobrados sim. Eu não posso dizer para você que essa cobrança ela vai ter efeito condenatório, implicando em perda de salvação, não. Mas isso implica em perda de galardão, sim. Isso implica em perda de vida plena nessa terra e também na eternidade. Porque disse: quando ele voltou, chegou quem recebeu 5. Senhor, tu me deste 5 talentos. Olha aqui, eu multipliquei, eu granjeei, eu fiz com que esses 5 se transformassem em 10. Aqui estão os teus recursos. Da mesma forma aconteceu com aquele que recebeu 2 talentos. Senhor, o Senhor me entregou 2 talentos. O que é que eu fiz? Eu multipliquei, eu granjeei mais. E aqui estão os talentos que tu me deste. Agora eles são 4 talentos. Então vamos lá. Preste bem atenção, querido. O que o Senhor está avaliando em você e em mim? O que Ele está avaliando? A beleza do seu talento? A beleza da sua capacidade? Não.
Aqui, biblicamente, preste bem atenção, nós entendemos que o que está sendo avaliado não é a beleza do seu talento, mas o que está sendo avaliado para efeito de recompensa é a sua fidelidade. É a fidelidade com a qual eu exerço, com a qual eu pratico e eu faço funcionar talentos, dons, serviços e oportunidades que Deus colocou nas minhas mãos. Não adianta sermos os mais talentosos possíveis, mas se não há fidelidade na execução desses talentos, dons, oportunidades e serviços que Deus colocou nas nossas mãos, então vai ser avaliada a fidelidade de cada um. E em cima da fidelidade de cada um, preste bem atenção, vai vir então a sentença: foste fiel no pouco, e sobre o muito eu também te colocarei. Eu até diria que o fator capacidade aqui é importante, mas não está se destacando capacidade, mas está se destacando fidelidade. Porque você concorda comigo? Você concorda comigo, Virgílio? Muitas vezes eu posso ser um cara capaz, mas pode ser que eu não seja um cara fiel. Estou certo ou estou errado? Nem todo capacitado pode-se dizer que é uma pessoa fiel, mas todo fiel é alguém que faz bem feito e que se capacita cada vez mais. Porque algumas pessoas acham que o simples fato de ter dons, talentos e fazer muito bem as coisas, isso é o suficiente. Não é o suficiente. Porque capacidade não gera fidelidade, mas fidelidade suscita capacidade. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Então o que se requer desses servos? Fidelidade. Aonde existe fidelidade, vai ser desenvolvida a capacidade. A minha esposa quer ver muito mais a minha fidelidade do que a minha capacidade. O que determina a minha relação de pé é a minha fidelidade, não a minha capacidade. Pastor, o que você quer que nós entendamos nessa noite? Eu quero que você entenda o seguinte, guarde bem o que eu vou dizer. Só que essa fidelidade que a Bíblia está apontando aqui, eu creio que você precisa entender isso aqui muito bem. Essa fidelidade não se trata de uma fidelidade baseada em palavras que falamos e cantamos, mas sim nas atitudes e na maneira como nós usamos talentos, dons, recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Há uma grande diferença em mentalizar fidelidade. Há uma grande diferença em cantar fidelidade. Há uma grande diferença em esboçar fidelidade e em praticar fidelidade. Você conversa com algumas pessoas, ela diz, mas eu sou fiel a Deus. Por favor, eu não quero tirar o mérito de ninguém nessa noite. Mas algumas pessoas confundem fidelidade com bom comportamento. Pastor, mas eu sou um cara legal, eu não brigo com ninguém, eu não discuto com a minha esposa, meu casamento está legal. Posso te falar a verdade? Como ser humano e cidadão, eu e você não fazemos mais do que a nossa obrigação. Você não faz mais do que a tua obrigação, meu irmão. Você acha que pelo fato de ser você tem mais é que ser um bom pai, você tem mais é que ser um bom filho, você tem mais é que ser um bom trabalhador, tem mais é que ser um fiel trabalhador, mas isso não define que você tem comportamento fiel, que tem atitudes fiéis, porque isso deve fazer parte da vida de todo ser humano. Não matar, não roubar, não se prostituir, não adulterar. Eu sou fiel. Você tem um comportamento que é a sua e a minha obrigação, mas a Bíblia está dizendo que essa fidelidade que Deus requer de nós é fidelidade em relação àquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Tirando essa área comportamental do que você canta, do que você fala, do que você diz, e como você vive no dia a dia, me apresente algo que Deus colocou nas tuas mãos e você é fiel a Deus. Porque aqui, nessa prestação de conta em relação aos talentos que Deus nos deu. Então ouça-me bem, querido. Eu quero que você me entenda bem claramente nessa noite. Porque muitas vezes nós confundimos as coisas. E nós precisamos entender para que nós não saiamos frustrados. O que Deus confiou a você? O que Deus confiou nas suas mãos? Muitas vezes Deus confiou nas suas mãos a oportunidade, o privilégio de lecionar na classe das crianças.
Você falta na classe das crianças, você não avisa o seu suplente que você faltou, você não avisa os seus coordenadores que você faltou. Isso é um ato de infidelidade. Você não está multiplicando os talentos, dons e serviços que Deus colocou na sua mão. Você foi escalado para a escala do ministério de louvor, você tocaria guitarra, violão naquela semana. Meu irmão, porque o tempo começou a mudar, uma chuva começou a aparecer, você não ligou para dizer porque você faltou, ou se faltou, e se quis justificar, acabou mentindo, não veio, você comprometeu o talento que Deus colocou nas suas mãos. Isso é um ato infiel e é um ato negligente. Aonde estão os talentos que eu coloquei nas tuas mãos? De que forma que você está negociando os talentos que eu coloquei nas tuas mãos? Ah não, mas a minha função é só no data show. Então isso não é muito importante. Naquele dia que você tinha que ficar no data show e você não veio por causa de um comportamento infiel, pessoas deixaram de ser abençoadas por causa das letras que estariam sendo cantadas ali. Pastor, você quer dizer que uma pessoa pode de repente se converter por causa de uma letra no data show? Eu vou te provar isso aqui. Quantos de vocês já começaram a chorar quando começaram a ler as canções no data show? Levanta mais alto. Olha aí, meu irmão. Olha aqui, ó. Ó. Preste bem atenção. O que vai determinar a nossa recompensa diante de Deus é exatamente a nossa fidelidade àquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Eu sei que você já sabe, eu vou repetir para você. Fala assim para o seu irmão: não existe recompensa para infiéis, só tem recompensa para quem é fiel. Quantos de vocês estão me entendendo, queridos? Só tem recompensa para quem é fiel, queridos. Para quem é fiel. E Deus tem colocado nas nossas mãos serviço, talentos e oportunidade. E Deus está avaliando aquilo que você está fazendo. Mas eu fui chamado só para servir na portaria e arrumar as cadeiras hoje. Muito bem, essas cadeiras onde vão sentar príncipes e princesas de Deus. Essas cadeiras, vou repetir, onde estão assentados príncipes e princesas de Deus. Deus não quer que os seus príncipes e princesas se assentem em cadeiras sujas e empoeiradas. Então, se Deus te chamou somente para limpar as cadeiras, considere a oportunidade. E se você fizer com fidelidade, Ele vai te dizer: Luiz, vem cá, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Aí você está achando que fidelidade a Deus é aquilo que você canta. Você está achando que fidelidade a Deus é aquilo que você fala. Está achando que fidelidade a Deus é aquilo que você mentaliza. Você está errado, meu irmão. Fidelidade é aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E Ele vai avaliar se você está fazendo bem feito ou mal feito. E nisso implica a nossa recompensa diante de Deus. O que Ele avaliou? Prestação de contas, os talentos, as oportunidades que eu coloquei nas tuas mãos. Quando nós falamos acerca dessa fidelidade em relação ao Senhor, deixa eu dizer algo para você. Queridos, você se lembra quando Davi foi levar para os seus irmãos aquele pão e queijo, como diz o pastor Kelly, a primeira pizza lá no campo? Se lembra? Quando Davi chega lá no livro de 1 Reis, capítulos 15, 16 e 17. Perdão, queridos. Quando Davi chega ali no campo para servir os seus irmãos, eles começam a perguntar: o que é que você veio fazer aqui? O que é que você veio fazer aqui, Davi, se você veio xeretar? Olha a pergunta que eles fazem para Davi: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Mas o que tem a ver essas poucas ovelhas com fidelidade? E a pergunta que eles fizeram para Davi, eu vou provar para você que na verdade os irmãos de Davi sabiam que ele jamais sairia daquele deserto sem deixar aquelas poucas ovelhas nas mãos de alguém. Eles sabiam que Davi era um rapaz fiel, sabiam que Davi era um rapaz responsável, mas só isso aqui é o suficiente. A pergunta que fizeram, com quem você deixou, é o suficiente. Agora vamos avaliar a vida de Davi. Davi, quando foi colocar sua armadura para lutar contra o gigante Golias, ele chega para Saul: Saul, eu vou derrotar esse gigante. Sabe por quê? Por quê, Davi? Porque o teu servo estava lá no campo, no deserto, e de repente eu vi um urso se aproximando, e a minha ovelha estava acuada no aprisco, estava entre as fendas das pedras, e eu fiquei assustado, eu fiquei temeroso. Mas quando eu vi a minha ovelhinha gemendo, eu parti
parti para cima daquele urso e eu rasguei aquele urso no meio. Mas não foi somente isso, Saul. Eu estava também em uma outra oportunidade lá no campo e de repente chegou um leão furioso, rugindo, bramando, e eu olhei para aquele leão. Eu vi aquele leão atacando a minha ovelhinha. Eu falei, eu preciso derrotar esse leão, eu preciso rasgar esse leão no meio. E eu voei em cima daquele leão, eu rasguei aquele leão no meio e eu defendi a minha ovelha. Por essa razão eu estou dizendo para você que eu vou derrotar também Golias. Então Davi era um homem fiel. Irmãos, isso não acontece aqui, isso acontece em Bogotá. Líderes que desmarcam a célula, ele não avisa para ninguém que a célula foi desmarcada. Chega na hora da célula, ele não tem a palavra para ministrar. Aquelas poucas ovelhas não são tuas. Aquelas poucas ovelhas são de Deus. E Deus está avaliando o seu comportamento de fidelidade em relação a Ele. Fidelidade não é o que você canta. Fidelidade não é o que você fala. Fidelidade não é o que você diz. Fidelidade é a maneira como você se comporta diante das responsabilidades que Deus te deu. Deus não vai te avaliar pelo que você canta. Deus não vai te avaliar pelo que deseja o seu coração. Deus não vai te avaliar pela sua... Deus não vai te avaliar por isso. Deus vai te avaliar pelas oportunidades e serviços que Ele colocou nas tuas mãos, se você foi fiel ou não. Não se engane, meu irmão, não se engane, meu irmão. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos voltar para a palavra de Deus. Você não vai ser avaliado pelos intuitos do seu coração, mas você vai ser avaliado pela fidelidade com que você executou responsabilidades que Deus te deu. E é por isso que Davi declarou: eu vou derrotar esse gigante. E aí o próprio Deus fala acerca de Davi. Lá em Atos 13, 22, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então me ajuda a completar isso aqui. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade, porque ele é fiel. Fala assim, porque ele é fiel. Fala assim, Deus viu fidelidade. Mais alto, fidelidade no coração de Davi. Irmão, não se engane, queridos. Não se engane. Se a obra é dele, ele não vai confiar as coisas dele na mão de qualquer um. Ele vai confiar nas mãos de homens e mulheres fiéis a ele. Te peço mais 10 minutos para encerrar aqui. Ele vai confiar na mão de quem é fiel. E Deus está testando a sua fidelidade hoje. Afinal de contas, fechar a igreja não é tão importante. Mas fechar a igreja pode determinar a postura do meu coração, se eu sou fiel ou não. Porque não se trata só de fechar a igreja, se trata de uma responsabilidade. Abrir igreja também não é importante. De fato, abrir igreja, dentro de tudo que se pode fazer, pode ser não tão importante. Mas o que Deus está avaliando não é a importância desse trabalho, é a fidelidade do seu coração em relação à responsabilidade que você recebeu. Mas afinal de contas, ficar com uma câmera na mão pode não ser tão importante. Deus está avaliando a fidelidade do coração de vocês que estão por trás das câmeras, filmando. E de acordo com essa fidelidade, preste bem atenção. Ao que tem, será dado mais e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem será tirado. Declara assim comigo: ao que tem, será dado em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, será tirado. A Bíblia diz que Deus vai cumular de bênçãos um homem fiel. Pastor, mas espera aí, pastor, você está querendo dizer que eu preciso fazer as coisas para Deus por interesse? Não, você está certinho. Não faça as coisas a Deus por interesse. Não vá na célula por interesse. Não lidere a célula por interesse. Não faça parte do louvor por interesse. Não faça parte do vídeo por interesse. Não faça parte do ministério das crianças por interesse. Não faça parte da dança por interesse. Não sirva em nenhum ministério por interesse. Mas não se deixe enganar, Deus não deve nada para ninguém. E se Deus não deve nada para ninguém, na justa medida Ele vai retribuir a cada um segundo a sua fidelidade. Porque Ele é fiel, Anderson. Tem que se fazer desprovido de todo e qualquer sentimento de interesse.
Mas você acha que Deus deve alguma coisa para alguém? Jamais! Jamais Deus deve alguma coisa para alguém, meu irmão. Jamais! Nós estamos vivendo uma inversão de valores. Achamos que não, porque eu estou bem demais, eu sou santo, isso não significa absolutamente nada. E nem é um carimbo de autenticação que Deus vai confiar alguma coisa nas tuas mãos. Mas quando Ele olhar para o seu coração e Ele vê a sua fidelidade. Declara assim comigo, fidelidade. Querido, deixa eu contar um testemunho para vocês. Nós estávamos andando com o pastor Frank ali em Oshawa, fomos até Hamilton, na cidade onde nós pregamos. Que cidade maravilhosa, a cidade de Hamilton. Eu estou andando por Oshawa, e daqui a pouco nós estávamos andando, estávamos juntos no carro. Eu comecei, yes, aleluia, glória a Deus. E o Frank falou assim, o que foi, Luiz? Deus te visitou aí? Eu falei, sim, Deus e alguns alentos no meu coração. Mas que tipo de alento? Falei, pela primeira vez eu estou vendo um carro velho nesse país, porque eu estava frustrado já. Só vejo BMW, só vejo limusine, só vejo carro 0 quilômetro. Eu estava frustrado, decepcionado. Agora estou vendo um carro velho lá na frente. Mas esse, conforme nós estamos nos aproximando daquele carro e passando do lado do carro, não era um carro velho, era um carro antigo. E era, na verdade, uma relíquia. Porque é um povo que usufrui, de certa forma, deve ter muita gente com necessidade lá, mas no geral, que usufrui de uma prosperidade. Quando nós chegamos na cidade de Hamilton, irmãos, o irmão que estava nos guiando e que ia nos interpretar, nós passamos em frente ao hotel. Falei, meu Deus do céu, que hotel! Quando nós entramos no quarto daquele hotel, nós recebemos boas-vindas, já escrito em português. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês conosco. Esperamos que vocês usufruam das coisas que há nesse quarto. Estamos lembrando também que daqui a pouco vai chegar um lanchinho básico para vocês, que era um negócio do tamanho disso aqui, cheio de coisa para comer. É por isso que engordei mais uns 2 quilinhos. Né? E se vocês precisarem de mais alguma coisa, não façam hesitação, podem pedir. Aí meu coração falou, e agora? Acho que vou pedir só mais $1 milhão. E está resolvido o problema. Aí, meus irmãos, nós estamos lá, aquela cama que vai daqui até lá, no apagar das luzes. Onde é que você está, meu amor? Aonde você está? Tá, meu amor, e ela brincando de pique-esconde comigo em cima da cama de um lado para o outro. Tinha que falar por interfone, porque de tanta distância dava para dormir nós, a família inteira, e mais metade de vocês naquela cama, irmãos. Aí eu falei, Adriana, irmãos, eles não nos conheciam, não éramos pregadores famosos importantes, era a primeira vez que estávamos lá. E aí, eu olhei para a pastora Adriana, eu captei o coração dela. Ela falou assim, amor, vale a pena ser fiel a Deus. Porque nós estávamos vendo ali fruto da fidelidade do Senhor. Fala assim para o seu irmão, vale a pena ser fiel a Deus. Fala assim, naquilo que Ele colocou nas tuas mãos, seja fiel ao Senhor. Quantos estão me entendendo, queridos? Quantos estão me entendendo? Irmãos, Deus é tão tremendo. Nós terminamos de pregar lá em Oshawa. Aí daqui a pouco chegou um irmão e falou assim, irmão, teve um irmão que me procurou ali. O cara ficou tão contente que ele mandou te entregar esses dólares aqui. Eu falei, irmão, mas o que é isso, irmão? Não, ele pediu para entregar para você. Aí daqui a pouco vem esse casal da cidade de Hamilton e chega assim, olha, tinha uns irmãos lá que estavam fazendo algumas contas, foram tão abençoados e também mandou entregar esses dólares para vocês. Aí lá vai a pastora para as lojas. E eu chacatamana sandarabacaia xandarababa. Mas deixa gastado, foi Deus que nos abençoou. Assim, fidelidade de Deus. Fala assim, quando você é fiel, o Senhor é fiel. Agora, a fidelidade, ouça, não é uma mentalização, não é uma atitude de comportamentos, mas é prático. Servo bom e fiel. Tu foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Estava pregando essa mensagem hoje aqui, olha aqui,
Falei, irmã, escreve que eu preciso falar isso aqui. A irmã veio chorando, me deu esse testemunho. E disse, pastor, tudo que você pregou, eu estou vivendo. A empresa que ela trabalha, minha patroa me procurou. E ela falou assim, filha, eu tenho uma casa num condomínio de luxo, lá em Florianópolis. Eu vou te dar 10 dias para você descansar naquela casa. Uma irmã simples do nosso meio. E além disso, eu vou te dar esse dinheiro aqui para as suas despesas. 10 dias em Florianópolis. 10 dias depois, saiu um sorteio nessa empresa que ela trabalha. Um cruzeiro de navio. Foi sorteado entre 10 funcionários, saindo de Santos até o Rio de Janeiro. Quem foi que ganhou esse sorteio? Aquela irmã. A primeira férias dela vai começar dia 18/10, vai até 28/10. No dia 16/11, menos de 15 dias depois, ela já tem um cruzeiro. Mas aí, irmãos, eu faço questão de perguntar algumas coisas. Eu não pergunto isso para todo mundo, mas eu faço questão de perguntar. Porque isso embasa a minha pregação. Eu falei, irmã, fala um negócio para mim. Me diz aqui, entre eu e você. Como é que você é com as suas finanças, você e Deus? Pastor, se eu ganho 10 balas, uma bala é de Deus. Se eu ganho 20 balas, 2 balas é de Deus. Se eu ganho 30 chicletes, 3 chicletes é de Deus. Irmã, e como é que você é em relação à igreja? Pastor, eu sou fiel à minha célula, eu sou fiel à visão desta casa. A célula que eu estou já arrebentou mais de 10 vezes. Tem líder que nem está na igreja, mas eu estou aqui, pastor, porque eu sou fiel. Eu disse, por que você acha que está acontecendo na sua vida? Pastor, eu não tenho dúvida. Foi o que você pregou hoje, é a minha fidelidade em relação ao serviço do Senhor. Porque Deus tem compromisso com quem é fiel, gente. Deus tem compromisso com quem é fiel. Quem é fiel a talentos, dons, serviços e oportunidades. Querido, deixa eu dizer algo para você. Eu sou dizimista desde os meus 14 anos de idade. Não por causa da igreja, não por causa de pastor. Não se trata de prepotência, eu tenho muita coisa para melhorar. Mas sabe por que eu sou dizimista? Porque eu decidi ser fiel a Deus. Eu decidi ser fiel a Deus. Eu decidi ser fiel. Eu não sou perfeito, mas eu decidi me esforçar para ser fiel ao Senhor em todos os meus caminhos. E mesmo debaixo de muitas falhas, a fidelidade dele cada vez mais tem aumentado. Deixa eu dizer algo para você. Aquele que recebeu um talento, vamos matar o enigma aqui. Quem tem, lhe será dado mais e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Foi Jesus, foi a narrativa do Evangelho de Mateus. Queridos, preste bem atenção. O que aconteceu com aquele que tinha um talento? Como é que é? Foi tirado. E foi dado para quem? Opa, peraí, não entendi. O que aconteceu com aquele que tinha um talento? E foi dado para quem? 10. Vem cá, Luiz. Vem cá. Vem cá. Abre as tuas mãos. Muito bem. Então, você não negociou meu talento. Você não foi fiel no talento que eu coloquei. Você não foi fiel na portaria. Você não foi fiel com as crianças. Você não foi fiel nas pequenas oportunidades. Eu estava te provando a sua fidelidade. Você não foi fiel na célula que eu te dei. Me dá aqui o meu talento. Ele tem quantos talentos? Ele tem quantos talentos? Ele tem quantos talentos? Toma aqui, filha. Toma aqui. Porque quem tem será dado mais e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Quem tem o quê? Fidelidade. Fidelidade. Deus não está medindo o impulso do seu coração, a vontade e o desejo do seu coração, mas a fidelidade do seu coração. Quem tem fidelidade? Irmãos, você já viu algumas pessoas, meu Deus do céu, mas eu não entendo aquele fulano, cada dia ele melhora mais. Como é que as coisas acontecem na vida dele? Meu Deus do céu, parece que o sol só brilha sobre ele, parece que as coisas só acontecem sobre ele. E é verdade, irmão, porque quem é fiel, quem tem fidelidade, vai ter muito mais, vai ter em abundância. É a Bíblia, a
palavra do Senhor que está dizendo: vai ter muito mais. Agora, quem não tem, quem não é, vai perder até o que tem. Nós vemos isso no dia a dia. E é por isso que nessa noite eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar dentro de um ato profético a renovar a sua aliança de fidelidade em relação a Deus. Escuta aqui. Não estou falando de eu quero. Estou falando daquilo que Deus colocou. O que Deus colocou nas suas mãos? Abra as tuas mãos nesse instante. Eu quero que você fique em pé no nome do Senhor Jesus. Sua mãozinha aberta enquanto os músicos chegam até aqui. O ouro e a prata são como lixo diante de ti, Senhor. Abra as tuas mãos. Fala assim: Deus confiou nas minhas mãos dons, talentos, serviços e oportunidades. A minha responsabilidade diz que eu vou executar aquilo que gosto, mas aquilo que não gosto. Aquilo que é gostoso, aquilo que eu me sinto bem, mas se é uma responsabilidade, mesmo aquilo que eu não me sinto bem. Porque Deus não vai nos avaliar somente naquilo que nós gostamos de fazer. Porque há algumas pessoas que aquilo que elas não gostam de fazer, nem aos trancos e barrancos. E é exatamente aí que Deus avalia a fidelidade de cada um de nós. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Para encerrarmos aqui. Como eu disse no início, muitas pessoas, essa palavra é uma palavra que, diante dela, muitos se alegrarão, muitos cantarão, muitos regozijarão, mas é uma palavra muito frustrante também. Porque algumas pessoas que deixam passar as pequenas oportunidades. Irmão, você fechou a sua célula? Eu fechei. Por que você fechou? Só tinha 3 pessoas na minha célula. Eu vou fazer célula para quê com 3 pessoas? Porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Sobre o muito eu vou te colocar. Sobre o muito eu vou te colocar. É isso que Deus nos testa muitas vezes. Sabe qual foi o meu primeiro ministério na igreja? Eu já contei isso aqui acho que umas 10 vezes para os irmãos, mas vou contar de novo. Meu primeiro ministério foi uma oportunidade. Eu já pregava, de trabalhar com crianças. E eu disse para a coordenadora que me convidou, mas o meu negócio é pregar, eu sou pregador, eu não trabalho com crianças. Ela me disse assim: mas as crianças querem ter você como exemplo de pregador, ensinando para eles. E eu fui para casa pensar sobre isso. Irmãos, e Deus falou literalmente ao meu coração. E foi a primeira burdoada que eu tomei de Deus. Eu jamais vou te confiar coisas grandes, se você não aprender a ser fiel nas pequenas coisas. Se você não souber ministrar aos corações dos meus pequenininhos, você jamais conseguirá ministrar o coração de pessoas nas nações. E durante 2 anos, na época do flanelógrafo, eu trabalhei com o Ministério de Crianças. E eu fiz com prazer, a ponto de muitos deles se lembrarem, encontrar com alguns deles que foram alunos meus, porque Deus estava avaliando a minha fidelidade. Fidelidade é aquilo que você faz de forma prática diante de Deus. Eu quero que você abra as tuas mãos. Eu quero fazer um ato profético com você nessa noite, em nome do Senhor Jesus.